Recentemente li a notícia que o dublador que deu a voz original ao malvadão de Star Wars, Darth Vader, ou seja, o James Earl Jones, iria se aposentar aos 91 anos. Então, como fã de Star Wars, fiquei inicialmente em choque e já preocupado que não tivesse como fazer novos filmes da série, que tanto amo. Fiquei aliviado, porém, ao ler a continuação dessa matéria na revista Vanity Fair. Dizia que a inteligência artificial irá recriar a voz do James Earl Jones usando o arquivo de gravações da sua voz mantida pela Lucasfilm para recriar de zero a voz do Darth Vader. A inteligência artificial, porém, não para aqui. Tecnologias modernas permitem criar animações faciais expressivas com rapidez e facilidade a partir de uma fonte de áudio, indo muito além do caso do Darth Vader e permitindo dar vida a avatares ultra realistas. E é sobre essas tecnologias como o Audio Two-Face da NVIDIA e mais que iremos falar neste 4º episódio da 2ª temporada do Vem Aí, o podcast oficial da NVIDIA Brasil. Então sejam muito bem-vindos, lembrando que aqui quem fala é seu host André Iorio, palestrante e escritor best-seller sobre transformação digital, liderança e inovação. Neste episódio nós temos 2 convidados especiais batendo um papo comigo, o Theo Tavares, Design Lead no Transformação Digital, uma empresa que cria eventos online incríveis para empresas. Depois surgiram outros casos, por exemplo, de bandas de música querendo gravar um clipe com personagens virtuais, sendo que eles estavam fazendo turnê na Europa. Então eles não estavam presentes aqui, mas eles enviaram o áudio da música separada. Aí a gente vai criando animações corporais e a animação facial já está acompanhando a letra da música. E o Alaor Neto, Account Manager na NVIDIA. Aí entra um outro componente que é o avatar. Então a gente tem o NVIDIA Avatar que faz toda essa parte, tá? Então você pode, desde ter avatares como um robô, como desenho, até mesmo ter aí a sua imagem em 3D, e aí você coloca a voz em cima dela e você consegue humanizar em cima dela. Na maioria dos casos, nós logo pensamos em inteligência artificial como algo intangível e abstrato, e de forma geral nos associamos ela com chatbots e robôs. Mas e se a gente pudesse humanizar a inteligência artificial? Bom, a verdade é que hoje já existem tecnologias que permitem criar animações faciais expressivas com rapidez e muita facilidade a partir de uma fonte de áudio, com a tecnologia de inteligência artificial, de Deep Learning, o que abre um mundo de aplicações novas para empresas e criadores de conteúdo. Por isso, lhe pergunto, Alaor, quais as soluções da NVIDIA nesta área e, de forma geral, como funciona essa tecnologia? Bom, a NVIDIA é a empresa líder em tecnologia de computação gráfica e inteligência artificial e tem investido em diversas soluções para fazer a parte de humanização do uso de inteligência artificial. Uma das tecnologias mais recentes é a geração de animações faciais expressivas. O que é isso? Te permite que você crie personagens virtuais realistas com base no áudio. Então a tecnologia ela funciona da seguinte forma, ela usa redes neurais, inteligência artificial, que aprende com os dados do treinamento, então foi treinado, você gera animações de rosto e boca que corresponde à fala de uma pessoa. A partir dessa fonte de áudio, a rede neural, ela gera uma animação facial que faz a sincronização perfeita com o som e a fala. Mas não é só isso. A tecnologia também permite que você consiga fazer personalização das animações. Ou seja, você consegue permitir que os criadores de conteúdo possam criar personagens com aparências únicas. Então, o que eu estou falando aqui é uma tecnologia que se chama NVIDIA Audio Two-Face. O legal dessa tecnologia é que ela permite gerações, né, mais uma vez, de faciais, animações faciais realistas com base em uma fonte de áudio, usando redes neurais, ou seja, ela pega o áudio como entrada e gera animações faciais sincronizadas com a fala, dando vida a personagens virtuais com expressões faciais bem realistas. Só para confirmar, vamos supor, esse podcast a gente está gravando sem áudio e, bom, eu tenho muitas outras fontes de áudio com a minha voz. Imagina que a gente alimenta essa tecnologia e ela começa a entender a forma como que eu falo e tudo. Eu poderia, então, dar uma cara a esse podcast, ou essa minha fala, vamos supor, a partir desses áudios. Obviamente, ainda mais se eu pudesse escolher um avatar virtual, eu botaria muito mais bonito que eu, na realidade, né? Mas enfim, eu poderia até ir a criar personagens a partir da minha voz. É isso mesmo?
É exatamente isso. Aí entra um outro componente que é o avatar. Então a gente tem o NVIDIA Avatar que faz toda essa parte, tá? Então você pode, desde ter avatares como um robô, como desenho, até mesmo ter aí a sua imagem em 3D, e aí você coloca a voz em cima dela e você consegue humanizar em cima dela. Então é mais uma opção. São várias ferramentas, tá? E elas todas estão dentro de uma plataforma que se chama plataforma Omniverse. Perfeito. E aqui, Theo, vocês no TD têm utilizado a tecnologia Audio-to-Face do Omniverse da NVIDIA com muito sucesso. Eu, inclusive, já participei de eventos do TD, palestrei nos eventos e, sinceramente, o nível que vocês alcançam é impressionante. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o trabalho que o TD faz com essas tecnologias e como vocês aplicam o Audio-to-Face ao seu negócio de eventos. Cara, para mim, primeiramente é um prazer estar participando aqui com vocês. Como você já conhece, o nosso trabalho a gente está desbravando, né, esse campo de produções virtuais, já tem um tempinho já. Então, a produção de avatares é algo relativamente novo e nós usamos muita coisa da NVIDIA para poder dar vida para os avatares. O Audio-to-Face, como o Alaô falou, é uma ferramenta impressionante, porque quando você tem o áudio do cliente gravado e já temos o avatar do cliente criado, o cliente ele não precisa mais estar presente para poder apresentar um produto ou fazer um treinamento por equipes. Então eu simplesmente pego o áudio dele gravado, coloco na face do personagem que tem dentro do Audio-to-Face e transporto para uma outra face que já é a face gerada do cliente. E a animação ela vai perfeita, né? A última atualização do Audio-to-Face você tem uma piscada de olhos muito mais real, você tem animação facial com até algumas animações de músculo mesmo, do pescoço e da face, e passa muito realismo para as produções que a gente precisa usar esse tipo de recurso. Perfeito, Theo. E no ato prático, vamos imaginar o leque de possibilidades que vocês têm. No TD, por exemplo, vocês podem ter apresentadores virtuais, vocês podem, às vezes, fazer simulações mais imersivas de coisas que talvez o palestrante esteja falando, que vocês querem simplificar. Quais são alguns dos exemplos concretos de como você já tem aplicado? De novo, às vezes, sei lá, faltou um palestrante de última hora e vocês conseguiram, talvez não deu tempo, né? Não seja esse o exemplo. Mas como que no ato prático o TD tem utilizado essa tecnologia? Bom, a gente começou utilizando com o Kim, que é o nosso avatar, que nós criamos aqui na empresa, e o Kim ele passou a ser um host de evento. Ao invés de ter um host físico, ele foi o host, sendo que, na verdade, por trás disso, tinha alguém com um mocap e o Audio-to-Face sendo executado em tempo real. Então, esse foi o primeiro caso, sim, foi muito bom. Depois surgiram outros casos, por exemplo, de bandas de música querendo gravar um clipe com personagens virtuais, sendo que eles estavam fazendo turnê na Europa. Então eles não estavam presentes aqui, mas eles enviaram o áudio da música separada, e a gente pegou e foi separando com primeira, segunda, terceira voz, e colocou no Audio-to-Face e, assim, ficou excepcional. Aí a gente vai criando animações corporais e a animação facial já está acompanhando a letra da música, e assim, é uma das coisas que a gente já usou, né? É impressionante, porque estávamos falando um pouco antes do episódio do fato que o James Earl Jones não vai mais ser o dublador, né, digamos, a voz do Darth Vader, mas que a partir de agora vai ser inteligência artificial. Então, acho isso simplesmente, enfim, já está acontecendo, o futuro que talvez 30 anos atrás no Blade Runner já tivesse escrevendo como algo hipotético, já está acontecendo. E você, Theo, também acompanhou um pouco dessa evolução. Uma das coisas que eu acho muito interessante do Audio-to-Face é a flexibilidade que você tem de acordo com o input de áudio. Por exemplo, se você tem um input de áudio com um número de decibéis um pouco maior, a expressão fica mais exagerada, né? Como se a pessoa estivesse realmente falando mais alto, sabe? E se ela estiver falando baixo, a expressão facial dela fica como se ela estivesse sussurrando, sabe? Então, é um ajuste fino impressionante que tem essa inteligência artificial. Tá, então, vamos além do mundo dos eventos. Eu já consigo imaginar várias aplicações da tecnologia Audio-to-Face nos negócios, companhias de games, empresas de conteúdo, animações, obviamente,
E, de novo, isso é óbvio. Mas vamos tentar fazer o esforço de ir além. E ouvir de você, Alaor, quais podem ser algumas dessas aplicações de tecnologia para outros setores? Porque vamos supor que eu sou o líder e o gestor de uma companhia mais tradicional. Talvez eu possa dizer, não, isso não tem a ver comigo. Mas talvez você saiba nos contar de alguns exemplos ou de algumas ideias de algo que possa impactar outros setores bem mais tradicionais. Perfeito. Eu acho que tem uma utilização, e isso permeia em todas as verticais, em todo tipo de setor, que é o atendimento ao cliente, né? Então, Exato. muitas vezes as empresas elas não conseguem ter vazão para poder atender de forma em tempo hábil a requisição de um cliente. Então, começa a ter a parte de chatbot e assim por diante. Com essa tecnologia, por exemplo, o Audio-to-Face e outras tecnologias de processamento de linguagem natural, entendimento de linguagem natural, avatares, você consegue trazer isso utilizando robôs, utilizando chatbots, fazendo uma humanização e fazendo atendimento, né, e tendo uma melhor experiência do cliente final. E isso, como eu disse, isso permeia qualquer tipo de vertical, de indústria, e tem sido uma demanda muito grande que a gente percebe aqui na NVIDIA. Porque efetivamente, se a gente for pensar, todas as grandes instituições financeiras hoje já têm o seu próprio chatbot. E convenhamos, ele é útil, ele já é muito assertivo na comunicação por escrito, mas nós não ainda podemos dizer que é uma comunicação realmente muito humanizada ainda. E isso me faz pensar, obviamente, assim como eu gostaria de ser atendido por uma pessoa humana que me entenda melhor, que possa, né, ter essa experiência muito mais próxima, só que hoje isso é impossível por questões de escalabilidade. Você não vai ter pessoas que na hora conseguem resolver o seu problema. Você tem que, então, para falar com essa pessoa, demorar um pouquinho na linha e assim por diante. Talvez isso possa vir de verdade a resolver o problema da escalabilidade de um atendimento humanizado em instituições financeiras ou, enfim, de grande varejista, de novo. É isso, e talvez tenha algum exemplo que vocês têm trabalhado? Tem sim. Dá um exemplo da área de retail. Existe um projeto chamado Projeto Tóquio. Se pronuncia igual ao Tóquio, no Japão, mas escreve T-O-K-K-I-O, Projeto Tóquio. Ele é muito interessante. No final do dia, você entra numa loja, você vai fazer uma compra, tá? E aí você está falando lá com um totem. Só que esse totem, primeiro, então tem vários componentes da tecnologia NVIDIA ali atrás. Primeiro, tem a parte de visão computacional. Então a câmera ela consegue ver quem é que está falando com você, e aí o robozinho que está lá atrás, no caso é um avatar, né, que ele está olhando para você, então ele olha olho no olho, ele enxerga as suas expressões faciais e entende o que você está fazendo. Então eu tenho a parte de visão computacional, eu tenho a parte de processamento, né, do áudio to face e a parte de processamento de linguagem natural. Então ele já faz isso em tempo real. Ele, além disso, ele coloca o sistema de recomendação lá da própria loja e te dá as opções. Isso tudo de tempo real, de forma humanizada, né? De alguma forma humanizada, porque não é totalmente humanizado, porque eu ainda não tenho uma pessoa lá da loja do outro lado. Então, eu tenho a figura de um avatar nesse totem. Isso já é uma realidade. Então, quem quiser conhecer mais, pesquisa lá, o Projeto Tóquio, é bem interessante. Projeto Tóquio. Muito interessante. Vamos voltar para o Theo e o mundo dos eventos. Será que isso nos não poderia ajudar a tornar eventos mais imersivos, personalizados? Vamos supor que a gente possa introduzir uma certa gamificação onde as pessoas que assistem ao evento possam interagir um dia com isso. O quão longe a gente talvez esteja a nível tecnológico disso, ou se é algo que já faz parte das pautas dentro do TD, ou enfim, dos planos futuros de uma companhia como o TD? Aqui no TD, a gente tem essa preocupação de estar sempre evoluindo, né? A gente está começando a investir em eventos que antigamente eram só presenciais e nós começamos a fazer virtuais, e justamente pelo fato de entregar para a pessoa que está assistindo o evento uma experiência diferente, mais imersiva e mais interessante. Sobre a interação do cliente com os eventos, a gente tem a plataforma do TD, que faz a resposta das pessoas em tempo real, mas no evento mesmo, a gente precisa ainda implementar algumas coisas, algumas tecnologias para poder melhorar isso, que estão em fase de teste aqui no TD,
que é, por exemplo, as pessoas elas estarem em tempo real conversando, e ao invés da conversa ela chegar numa aba lateral de um programa como o YouTube, ele vai aparecer um balão 3D no meio do evento, como realidade aumentada, com a frase da pessoa lá falando e o áudio sendo executado. Então, dessa forma, o host ele vai estar interagindo com as pessoas, sabendo o que elas estão falando em tempo real, mas, ao mesmo tempo, dando valor ao visual 3D que a cena pode te apresentar, sabe? Dando mais interação para as pessoas e gerando mais curiosidade para quem está assistindo também. Isso é legal, porque eu, sinceramente, e meu trabalho full-time hoje em dia é de palestrante, então me identifico muito, vamos supor, quem apresenta ou quem fala nos eventos do TD, e realmente uma dor do apresentador, do palestrante, que é como que quebra aquela quarta parede que, né, muito se fala em teatro ou em palestras, você está cara a cara com as pessoas. E o que acontece de muito difícil quando eu estou dando uma palestra pelo Zoom, pelo Teams, pela plataforma que for, é que eu não consigo ver a reação das pessoas. Então vamos supor que eu faça uma piada, eu quero, sei lá, sentir o pulso do público e sentir se eles estão gostando, curtindo. Quando eu estou num evento, né, obviamente presencial, o que é muito interessante é que eu olho para a plateia e eu entendo tudo. Eu sei como dar ritmo, sei como melhorar a experiência. E é óbvio, então, que um evento presencial ainda ganha em termos da entrega que um palestrante pode fazer, porque ele se adapta ao público. Agora, eu não tenho a mesma coisa quando, né, me interajo de forma bidimensional com o público. Então, se eles também tivessem voz, se eles tivessem a expressão que nasce da voz com que eles mandam um áudio para mim, que é uma pergunta, e pelos decibéis com que eles fizeram a pergunta, ou pela forma como eles se comunicaram, eu consigo ver um pouco da expressão deles, se eles estão, animados, ou se eles estão não curtindo muito. Nossa, isso mudaria a forma como eu conseguiria entregar um evento virtual. E é isso mesmo que vocês estão trabalhando, enfim, né, colocando-se na cabeça, pegando provavelmente o feedback dos apresentadores, vocês devem ter percebido essa dor, não é? A gamificação dos nossos eventos ele é um dos atrativos e um dos diferenciais que nos colocam na frente no mercado. E uma das coisas que nós desenvolvemos aqui, que funciona muito bem, por exemplo, é a gente criar uma plateia virtual. E essa plateia virtual, ela é sujeita a comandos. Então, por exemplo, a pessoa que está assistindo lá, vamos dizer que a pessoa que está assistindo o evento, a maioria das pessoas começa a gostar do assunto e mandar joinha. Isso tudo Sim. vai gerar um comando para a plateia e a plateia vai começar a aplaudir o que está acontecendo em tempo real. Se, por exemplo, ninguém está curtindo do evento, ninguém está gostando do que está acontecendo, ninguém fala nada, ou senão fica só mandando, sabe, sinais negativos lá no chat, as pessoas param de se comunicar na plateia e fica aquela plateia estática, chata, sem graça. E a pessoa que está apresentando, ela está percebendo aquilo, sabe? Ela está vendo o que está acontecendo porque ela tem retorno do ambiente virtual que ela está inserido. Então, ela começa a reagir daquilo ali e isso é uma forma de inserir as pessoas que estão assistindo, que são os principais convidados da festa, né? Eles estão lá participando e estão interagindo, estão dizendo, olha, estou gostando do teu tema, ou olha, tá muito chato, acho melhor mudar. Perfeito. E agora, quando a gente pensa nessas tecnologias, e a gente já descreveu várias aplicações reais delas, e a gente entende que ela traz enormes benefícios, obviamente, mas a gente também não pode deixar de falar, ou conversar, ou pelo menos opinar sobre aquilo que é o potencial risco de uma tecnologia dessas, né? Vamos atrás de 10 anos. E as pessoas começaram a ter a chance de fazer sua voz ser ouvida pelas redes sociais, criar conteúdo na internet, e assim como muitas pessoas foram empoderadas a se expressar, também muitas pessoas começaram a criar conteúdo, ou pelo menos notícias que não são verdadeiras, e isso deu vida ao fenômeno das fake news. Quando a gente olha para, por exemplo, o impacto dessa tecnologia, pode ser, por exemplo, né, fomentar a proliferação de deepfakes, que eu gostaria que também vocês explicassem melhor, tá? Fundamentalmente é a mesma tecnologia de inteligência artificial, digamos, aplicada
fala de pessoas que, porém, já são existentes sem seu consentimento, tá? O que pode gerar um pouco de confusão. Então, para começar, entender um pouquinho como que a NVIDIA e o mundo da tecnologia olha para este tema e como podemos achar formas de minimizar esta situação, Alaor. Como que vocês estão olhando para isso e trabalhando também para que, obviamente, a gente possa aproveitar ao máximo do lado bom, do lado que gera muito valor para o mundo dessa tecnologia? Você está tocando em um ponto importante e preocupante sobre o uso malicioso, né, da tecnologia de animação facial, por exemplo, baseada em inteligência artificial, como o deepfake, que você comentou. É bem verdade que tecnologias como o Audio to Face e o NVIDIA Avatar são incrivelmente poderosos e poderiam ser usados de forma perigosa para poder difamar ou prejudicar outras pessoas. É, é até interessante que recentemente a gente lançou mais uma tecnologia chamada NVIDIA Broadcast. Na verdade, é um aplicativo de software desenvolvido pela NVIDIA que permite que os usuários melhorem a qualidade de suas transmissões ao vivo e gravações de vídeo em casa. Tá? Já tô usando. Na verdade, ela usa... Já tô usando, hein? Tá eu usando? vi o Theo usando, falando joinha. Ele tá gostando, hein? É legal, porque na verdade ela usa inteligência artificial para melhorar o áudio e imagem da câmera web, então torna as transmissões mais profissionais e de altíssima qualidade. Mas o mais interessante é que das N funcionalidades, eu vou citar até algumas aqui, por exemplo, filtro de ruído de fundo. Então você pode estar no ambiente, pode estar no aeroporto, a gente está conversando aqui, e ele elimina o ruído de fundo do aeroporto e vocês escutam com esse cancelamento automático em tempo real. Sim. Ajuste do som ambiente, vocês comentaram sobre a questão do volume, ele vai se ajustando ao ambiente. A parte até de iluminação virtual, no caso da câmera habilitada. Agora, o mais interessante, que aí eu te relacionei com o fato do deepfake, é que você já consegue agora o que a gente chama do eye contact, o contato olho no olho. Então, eu posso estar com a câmera aberta, você do outro lado está olhando aqui, o Alaor olhando para você, mas na verdade eu não estou. Eu estou olhando para o lado, eu estou olhando meu papel, estou olhando minhas notas. Isso você pode considerar como deepfake ou não, né? Então, isso eu achei interessante trazer esse ponto. Exato, então, fundamentalmente, uma série de tecnologias que giram em torno do Audio to Face, que, porém, ajudam também a minimizar este problema. Que, porém, um problema, de novo, a tecnologia, ela, de fato, é neutra, no sentido, ela não é necessariamente boa ou ruim, depende tudo do uso que o ser humano faz, né? Então, de novo, quando a gente olha para isso, e a gente olha também até para o mercado dos eventos, de novo, na medida que você tem muito dado informação, né, de voz ou até de rosto de palestrante, um dia, né, você poderia até começar a criar conteúdo dele sem o consentimento, mas obviamente até vocês não vão fazer isso. Então vocês têm essa responsabilidade também de proteger o dado com o qual vocês alimentam a máquina, né, alimenta a máquina do Deep Learning para poder recriar isso. O quão preocupados vocês estão com isso tudo, né? Vocês devem gerar uma quantidade absurda de dados e usam eles para, obviamente, alimentar os algoritmos para criar esses avatares. O quão preocupados, ou pelo menos, o quão importante é essa parte de proteção de dados para vocês dentro do TD? Assim, a nossa ferramenta que o TD utiliza para transmissão e gravação é uma ferramenta muito segura. Ela é desenvolvida pelo nosso time de devs aqui e comunicando diretamente com as facilidades da NVIDIA, a gente consegue ter um controle dessa segurança e não deixar vazar nada. Toda vez que eu alimento uma informação dentro do Audio to Face ou dentro de alguma outra ferramenta da NVIDIA que eu uso bastante aqui, a gente sabe que a máquina está aprendendo, né? Ela está aprendendo aquilo e está desenvolvendo já o seu estilo de acordo com o nosso trabalho. E isso é muito importante, a forma como a gente tem esse cuidado, né? Nada que a gente tem aqui de informação do cliente, ela pode ser vazada por causa das políticas de segurança que o TD tem adotado em todos os eventos. Não, tema fundamental, porque, de novo, se a gente olha, obviamente o volume de dados que faz com que o áudio, enfim, e obviamente a imagem atrelada a ele seja mais assertiva, não é? Então, quando a gente olha para o futuro dessa tecnologia, até onde que poderíamos chegar, assim, a gente já está num nível de realismo muito alto. E quando a gente olha para
O que está acontecendo, por exemplo, na área de AI generativa, né, de conteúdo, Generative AI, como o ChatGPT, ou até, enfim, a Alexa que está em nossas casas. Até onde que a gente poderia chegar nesse futuro? A realmente termos avatares digitais humanizados, omniscientes, com os quais poderemos interagir verbalmente, trocar ideias, igual hoje a gente faz com o nosso aparelho da Alexa? Ou talvez ainda falta muito para chegarmos até lá? Com certeza. Né? A combinação de tecnologia de chatbot, generative AI, né, com tecnologia de animação facial, como Multiface, a gente pode levar avatares digitais cada vez mais realistas e certamente humanizados, que vão conseguir simular interações verbais com as que temos com pessoas reais. Isso é um caminho que certamente vai acontecer e mais rápido que a gente imagina. No entanto, é importante a gente lembrar que, mesmo com esses avanços tecnológicos, ainda existem muitos desafios aí a serem superados. Porque os avatares digitais, para que os avatares digitais, por exemplo, possam ser considerados completamente, como você falou, oniscientes, ou terem habilidades verdadeiramente humanas, as habilidades, por exemplo, cognitivas complexas, como empatia, compaixão, autoconsciência, isso ainda é alvo de pesquisa intensa e ainda não há solução completa para implementar em avatares digitais. Ainda. Tá? Mas apesar disso, a gente está caminhando rapidamente para um futuro em que avatares digitais poderão desempenhar um papel cada vez mais importante, né, nessas interações, seja profissionais e pessoais. E é certeza que continua havendo avanços significativos para os próximos anos. Tá? Então, assim, do ponto de vista da NVIDIA, existem hoje já várias tecnologias. Então, a gente comentou da NVIDIA Autoface, do Tokyo, do Merlin, que é um sistema de recomendação, do Riva, que faz exatamente essa parte de você fazer o reconhecimento automatizado de voz e fazer do texto para a voz. Então, é um pipeline que existe, né, ou seja, é um fluxo de trabalho que tem dentro do Riva para você fazer essa captura, ter o entendimento e ter a saída lá, e isso dentro de um avatar humanizado. Então, tem N tecnologias que a NVIDIA vem trabalhando para que isso aconteça em tempo real. Tá? E isso, o desafio computacional é muito grande. Com certeza. Theo? Alô, só complementando o que você está falando aí, eu faço parte do time de developers da NVIDIA, já tem um tempo já, e estou sempre antenado de tudo que a NVIDIA está lançando, para poder justamente implementar aqui nos nossos projetos aqui, deixar tudo muito mais humanizado e mais atrativo para os nossos clientes. E recentemente eu tenho estudado bastante sobre o Machinima, que é uma ferramenta da NVIDIA impressionante, que a gente consegue gerar mocap, né, que é o movimento corporal, mas sem usar aquela roupa de pontinhos, né, que todo mundo já viu em algum making-off de filme, que no final mostra lá as pessoas com aquela roupa preta com de pontinhos, que nada mais é que uma roupa que capta o movimento das pessoas. Então, o Machinima, ele usa um input de vídeo. Cara, isso é sensacional. Você pega o celular, você filma a pessoa, ela tá fazendo gesto, né, e o Machinima, ele gera um sistema de ossos virtual na pessoa, através do input de vídeo, só daquele vídeo, e você já pega isso e você joga para um avatar. Então ele já anima um avatar sem ter toda a parafernália de mocap e deixando ele mais natural. E nas configurações dele, os gestos que a pessoa fala, ele está ligado também à voz, através do áudio do gesture, dentro do Machinima. Então, se você pega uma pessoa lá andando, você filma ela e você grava a voz, a pessoa ela vai agir, né, o avatar, ela vai agir de uma forma muito mais humanizada, porque você pode colocar ele sendo uma pessoa gentil, você pode colocar ele sendo uma pessoa um pouco mais agressiva, uma pessoa conversando atrás de uma mesa, apoiando as mãos de uma mesa, ou uma pessoa conversando em público, tentando falar um pouco mais alto. Então isso gera, através da inteligência artificial, também um controle gestual do avatar. Então ele vai ficar cada vez mais inteligente e cada vez mais gentil, de acordo com o que foi imputado nele. Esse é legal, Theo, porque isso acho que vai ao encontro do que o André mencionou. Então, exatamente. Como é que eu tenho a percepção de estou sendo atrativo ou não, a audiência está gostando ou não, e aí você não precisa, como você falou, da parafernália para criar isso.
Então, você pegou a sua câmera web, ele já capturou, criou o avatar, ele já tem essa análise de sentimento dentro dele e ele já se expressa conforme a câmera está capturando e faz isso em tempo real. E aí você traz isso para o metaverso, leva para onde você quiser e olha a experiência aí. É impressionante, e você pode usar tanto o vídeo gravado quanto ao vivo. Então você pode estar fazendo o avatar estando ao vivo, interagindo com pessoas ao vivo, ou pegar aquilo ali, gravar e colocar o avatar falando com a multidão. Nossa, é impressionante. Aí ainda tira todo aquele desconforto, aquela roupinha de pontos embaixo, né, das luzes quentes do estúdio, gente, que suadeira. Não, exatamente. Tira trabalho, aumenta a eficiência, e isso também, assim, é um pouco como o Alaor compartilhou, o futuro dessa tecnologia. É interessante a gente tentar pegar um pouco dos experts de eventos como vocês, Theo, um pouco como vocês se enxergam o futuro dos eventos, até porque assim, né, um palestrante igual eu posso me preparar melhor pelas tecnologias que vão transformar. O que vocês acham? Vocês acham, vamos supor, que a gente possa ter realmente eventos no metaverso que sejam tão imersivos, tão realistas quanto eventos presenciais? Acredito que sim, porque o metaverso ele está sendo construído e vai ser, assim, muita coisa vai acontecer dentro dele, e a galera que é mais nova, né, que está acostumada ao ambiente de game, está acostumada com aquele ambiente meio The Sims, onde você pode entrar e você pode interagir com pessoas, comprar, modificar o seu corpo, tudo isso vai estar dentro dos eventos. Então você não precisa mais comprar um ingresso para você poder entrar num galpão e ocupar aquele lugar para poder assistir a pessoa que você gosta dando uma palestra. Você pode simplesmente acessar o seu celular, cadastrar o seu avatar e você vai entrar lá e você vai caminhar. Você pode ter dicas dos seus mentores, você pode ter brindes, você pode ganhar, sabe, N experiências dentro do universo, trazendo mais interação e também coisas interessantes visualmente falando, sabe? Eu queria acrescentar aí e colocar um componente que é a questão até da parte financeira, que é uma preocupação muito grande, né? Então, do ponto de vista profissional, quantos eventos, congressos, conferências eu deixo de participar por conta do custo, né? E que eu gostaria de... Não é isso? Eu gostaria de estar e participar. Agora, se eu consigo criar um ambiente desse virtual imersivo, é interessante para mim, é interessante para a empresa, né? Ainda mais no momento que a gente vive, que acho que veio advindo muito aí por conta aí da questão da pandemia, Covid-19, mas que nesse, entre aspas, novo normal, você consegue hoje em dia estar num ambiente completamente imersivo, humanizado. Isso já é uma possibilidade, né? Utilizando todas essas tecnologias que a gente comentou aqui. Então, eu só queria acrescentar, porque isso já é uma realidade, né? Então, não, olha, você não pode ir porque tem uma questão de contenção de despesa, de recursos, de custo. Isso é uma realidade para todos nós, né? Mundo afora. E você pensando em acessibilidade também, né? Por exemplo, a pessoa ela tem dificuldade de se movimentar, ela tem dificuldade financeira, talvez, de chegar até um evento que ela quer participar. E quando você está dentro do evento de forma virtual, dentro do metaverso ou de um evento virtual que você pode acessar pelo seu browser, nossa, qualquer pessoa consegue participar desse evento, sabe? Independente da sua problema de mobilidade ou algum tipo de problema que você tenha físico, sabe, que te atrapalha por pegar o ônibus e chegar até o evento é algo muito trabalhoso. Então, quando você tem um evento estruturado, interessante, com a plateia que reage à sua reação e te coloca dentro daquele ambiente, nossa, é uma experiência completa para qualquer um. E ainda mais, olhando pelo lado também do organizador do evento, ele dá escalabilidade, porque também ele faz muito esforço para trazer as pessoas e tal, que aí, de novo. Então, é um benefício para todo mundo, isso ficou bastante claro. Então, tecnologia Audio to Face da NVIDIA realmente ajuda não só organizadores de eventos, mas como a gente viu, qualquer empresa que se relaciona com qualquer tipo de cliente, ou seja, qualquer empresa, para poder humanizar um pouquinho mais a relação que ela tem com esse seu cliente em larga escala. Porque lembramos, já tem ferramentas ou humanas para poder humanizar a relação, que são pessoas em carne e ossa, que justamente não podem alcançar, ou pelo menos atender em forma
personalizada, simultânea, instantânea, a centenas de milhares de pessoas, clientes de algum varejista ou de banco. Ao mesmo tempo, nós temos soluções pouco humanizadas, que, como chatbots e assim por diante, conseguem fazer isso em escala. Então, aqui, para mim, estou vendo assim, dois mundos se unirem num cenário, diria quase perfeito, para o futuro dos negócios e o futuro dos clientes ao se relacionarem com esses negócios. Então, fundamentalmente aqui, eu gostaria de ir já um pouquinho na direção do nosso fim para ouvir sobre um pouco essa reflexão que vocês já adiantaram um pouco sobre o que vocês enxergam para o futuro. Mas, de novo, muitas vezes, e até seriados como Black Mirror, descrevem um futuro hipertecnológico, mas aonde, de novo, o ser humano, ele potencialmente pode ser substituído, ou enfim. Aqui essa tecnologia, ela vai poder replicar ao ponto, né, além de como eu falo, mas como eu expresso, como me movimento agora com o machinima. Então, será que tem ainda espaço para os seres humanos nesse sentido? Como que esses avatares vêm nos complementar? E se vocês enxergam, digamos, essa tendência como algo que realmente veio para ficar, qual a perspectiva de vocês? Eu sempre gosto de pegar um pouquinho dessa visão do futuro a partir de cada um. Theo, qual a sua visão um pouco do que está por vir nessa sinergia entre seres humanos e inteligência artificial? Olha, eu acho que a inteligência artificial, ela tem ajudado e muitas áreas de negócio, inclusive a nossa, onde nós precisamos conhecer cada vez mais e melhor o nosso cliente. Então, o que ele precisa, de que forma ele precisa apresentar a marca dele, que é o grande preocupação dele também. E nós temos utilizado muito a humanização nos cenários virtuais de uma forma que traga mais leveza. Por exemplo, a gente coloca muita natureza dentro dos cenários, por mais que seja virtual, você vê que também a qualidade do virtual que a gente coloca, que ele confunde a pessoa que está vendo, que às vezes a pessoa olhando acha que aquilo ali foi construído de forma tradicional, né? Mas a gente tem a preocupação de deixar mais humanizado, a escala da cena, ela agrada as pessoas que estão olhando, porque parece que a pessoa está num lugar físico realmente, e trazer mais melhoria no atendimento ao cliente através da inteligência artificial, que deixa a pessoa mais à vontade com quem ela está lidando. E também a coleta de informação dos nossos clientes, também dos dados dos nossos clientes também, é uma coisa muito importante para deixar com que aquela pessoa que consome a nossa ferramenta, que consome o nosso evento, esteja mais familiarizado com algo que não é apenas um robô que está ali comunicando ou vendendo um produto, mas sim, pode ser um robô, mas está sendo manipulado por pessoas que estão por trás disso. Exatamente. A forma como ela é treinada, fundamentalmente, é decidido por pessoas que decidem como atribuir os gestos, ou enfim, que tipo de formas o próprio avatar ele vai poder ter, que melhor representa a própria marca. Não é? Então, acho que ela já também antes se adiantou um pouquinho sobre a visão, obviamente, que faz parte da visão da NVIDIA, não só nessa parte do Audio to Face, mas olhando em geral para a Omniverse como uma plataforma de construção desses ambientes imersivos e tridimensionais de forma colaborativa, para poder vir a resolver algum dos maiores problemas que o mundo tem, inclusive um projeto de criação de digital twins da Terra para poder simular o impacto da mudança climática. E aqui no Audio to Face eu também vejo muitas oportunidades de gerar valor além dos negócios, mas para o mundo. Você acha, Laur, que tem realmente esse impacto e até onde ele pode chegar? Você mencionou bem lembrado, André, a questão um projeto que a gente chama de Earth-2, né, que é exatamente a simulação das condições meteorológicas, fazer estudos de como é que a Terra vai se comportar, e aí você consegue fazer a predição, né, de enchentes, catástrofes e assim por diante. E isso é um projeto bem ambicioso nosso, que acho que o resultado vai ser benéfico para todos. Tá? E aí você trazendo, então assim, a questão de gêmeos digitais, né, os digital twins, isso aí é impressionante, porque você utiliza isso em vários cenários, vão pensar no que nos atinge diretamente. Então imagina, eu conseguir fazer o treinamento de um cirurgião
no ambiente simulando o real, por exemplo, fazer um tumor cerebral. Perfeito. Exato. Incrível. Algo que seria muito difícil de fazer fora de um laboratório, para pessoas que não conseguem se deslocar lá. Seria extremamente difícil fazê-lo através de uma, né, enfim, gravação bidimensional. E esse é um exemplo perfeito. Por quê? Porque a consequência é salvar mais vidas, ao treinar mais médicos de forma assertiva. Exatamente isso. Indo para o outro lado, fazendo treinamento e simulações. E aí, simulação aqui, pessoal, não é só a parte de você, que é muito importante, de você ter a impressão, como o Theo comentou, eu tenho a impressão que eu estou realmente no ambiente físico. Isso é um fator importante, mas não é só isso. Quando a gente pensa em gêmeos digitais, quando a gente pensa em ambiente imersivo, eu tenho que trazer também os componentes, por exemplo, né, a gente falou de parte meteorológica, componente física, componente de materiais, né, entender como é que aquilo vai se comportar no tempo. E aí eu começo a entender então eu vou fazer manutenção, né, por causa de manutenção. Então vou ter que fazer manutenção daqui a tanto tempo. E a minha janela é curta, então faço o treinamento, sei a janela que eu tenho que fazer isso, e a pessoa que está fazendo. Vou para uma outra vertical agora, vou para a área de energia elétrica. Lá o funcionário operador que está mexendo lá numa subestação, ele não pode errar. Aonde que ele vai fazer esse treinamento? Com o menor risco possível. Então, assim, a gente falou da área médica, área de energia, então tem N situações, tem N verticais, né, que eu gosto de falar, que, assim, os gêmeos digitais, e aí, aplicando o Audio to Face com uma humanização, essa imersão ela fica muito mais realista, muito mais completa, e minimiza e mitiga o erro. E, Alaô, pegando um pouquinho o gancho do que você está falando, a NVIDIA ela lançou também uma ferramenta que possibilita com que as pessoas que estão apresentando o evento, no caso do meu mundo aqui, né, ela está apresentando o evento, essa ferramenta que a NVIDIA lançou, ela chama-se Body Pose Estimation. E o que ela faz? Ela cria um esqueleto virtual na pessoa real que está apresentando o evento, e nesse esqueleto que ela cria também colisões. Então, se você está falando sobre um produto ou falando sobre alguma coisa que você queira fazer a pessoa real, ela interagir com um objeto 3D em tempo real, isso é possível. Então, por exemplo, vamos falar sobre barreiras que atrapalham o desenvolvimento das tecnologias que combatem a queima na Amazônia. Então, você pode colocar uma barreira na frente, no caso um muro, e você empurrar aquele muro virtual e aquele muro cai com uma física perfeita, isso em tempo real. Então, vamos falar sobre combate a incêndio. Então, a pessoa ela pode pegar um extintor virtual e ligar ele, sair partículas e apagar incêndios. Tá? Então, isso também é algo que a NVIDIA desenvolveu, que a gente usa bastante aqui no TD, para poder trazer mais a humanização e a integração do real com o virtual. Nossa, legal você falar isso, Theo, que na NVIDIA, você falou em ferramentas, assim, são mais de 150 ferramentas, mais de 500 bibliotecas que a gente disponibiliza para que, né, o desenvolvedor vai lá e não, deixa eu pegar essa com essa, fazer a combinação, e aí você, puxa, olha só que bacana, aí eu consigo pegar Audio to Face, sistema de recomendação, a parte de visão computacional, eu consigo colocar isso num ambiente completamente imersivo, que é no Omniverse, e todas elas se comunicam, se conversam. Todas isso eu acho que isso é muito legal. O Omniverse faz o meu time aqui trabalhar em tempo real, todos dentro do mesmo projeto. Em tempo real, as modificações vão acontecendo. E um teste também que está sendo feito, que eu acho bem interessante, é você usar o chat GPT linkado ao Audio Face e o Audio Face linkado ao avatar em tempo real. Então você escreve, ele interpreta, anima a face e joga pro avatar em tempo real. Pro bem ou pro mal, né? Tudo tem seus dois lados, né? Exato. Mas imagina a rapidez e o quanto tempo economiza-se, né, digamos, e quanta eficiência ao simplesmente treinar a partir do que... E é tudo a inteligência artificial ao longo da cadeia. E aí, enfim, de novo, aquela pergunta, o papel do humano é quem treina
tudo isso? Quem constrói todos esses fluxos? E, inclusive, teremos mais tempo e recurso emocional à disposição para focarmos no que ainda é insubstituível, nossa criatividade, nossa habilidade de pensar, né, além do que a gente já sabe e assim por diante. Então, acho que veio como um grande aliado a tecnologia Audio2Face para não só o mercado de eventos, para todos os setores, e com certeza ficou muito claro agora, depois de todos esses exemplos e essa riquíssima troca para o nosso ouvinte. Então, queria agradecer demais, Theo, com todo o seu conhecimento, ainda mais sobre as soluções da NVIDIA. Você, daqui a pouco, vai ser chamado para ser o apresentador oficial desse podcast, tá? Theo, você é incrível, você sabe de todas. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e parabéns pelo trabalho excelente no TD. Nossa, André, eu que agradeço, cara. Tá falando com pessoas tão ricas e tão importantes assim da NVIDIA, para mim está sendo uma realização muito legal. E a gente vai continuar utilizando, eu vou continuar estudando a NVIDIA para poder melhorar a entrega dos nossos produtos aqui no TD. E assim, eu só espero melhoras daqui para frente, né? Então, poxa, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Com certeza, aí o melhor vai vir, né, Laura? Sempre inovando, NVIDIA aí sempre à frente com as novas tecnologias. Muito obrigado também por seu trabalho, obviamente, por estar aqui hoje com a gente no podcast. Eu que agradeço. Como o nosso CEO fala, a nossa ideia é disponibilizar as ferramentas para que os Einsteins e Da Vincis da nossa era, como o Theo aqui, consiga desenvolver e produzir soluções maravilhosas que vai agregar muito valor para todos. Muito obrigado. Pô, total, assim, você me deixa sem jeito, Laura. Olha, isso aqui é ser artista, ó. Leonardo da Vinci, 800 anos depois. Muito bom, Theo. Mas é verdade que vocês são artistas mesmos no TD, tá? Fiquei muito feliz aí de ter essa discussão com vocês e para nossos ouvintes, sempre estaremos aqui no Vem Aí falando das mais importantes novidades da NVIDIA e do impacto da inteligência artificial nos negócios. Então, fique conosco e até o próximo episódio do Vem Aí. E é com essas reflexões e aprendizados sobre o impacto da tecnologia como o Audio2Face no mercado de eventos e da mídia em geral que nos despedimos, caros ouvintes do Vem Aí. A troca com o Theo e o Alaor foi sensacional e quero que você reflita nos maiores aprendizados que você teve a partir dela. E é com isso que agradeço a sua atenção ao nome da NVIDIA e do seu host aqui, André Aiori, e nos vemos no próximo episódio do Vem Aí, o podcast oficial da NVIDIA Brasil.